Então, você me perguntou o que é a Agenda 2030-2050. A Agenda 2030-2050, ela depende de dois fatores da igreja. Fazer todo mundo acreditar na ciência, em político e ser materialista. Pastor, a gente viu recentemente a tragédia que foi a morte do Daniel Mastral, e eu não vou falar sobre a morte dele aqui, mas só fazer um contraponto, o senhor fala muito sobre a Agenda 2030 da ONU, e o Mastral também fazia algumas previsões do que poderia estar acontecendo. No entanto, o Mastral poucas vezes apresentou provas, ou nunca apresentou provas do que ele dizia que era efetivamente a Agenda 2030 da ONU, o que aconteceria. E aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. O que o senhor pode falar para a gente sobre essa agenda? Até que ponto ela é ruim para a igreja ou para o mundo? Compartilha com a gente um pouco sobre essa Agenda 2030, porque até eu também até fiz algumas críticas aqui, porque eu vejo muita gente falar sobre essa agenda, mas sem provar efetivamente nada. E quando você pesquisa no Google, até no site do STF, aqui tem lá os itens que a Agenda 2030 da ONU defende, eu não vejo naqueles itens nada anormal, até escatológico. Mas, como o senhor já estuda isso, eu queria entender do seu ponto de vista. Mas, Israel, essa agenda é bem ampla, não é uma coisa pequena, não, é bem grande, bem extensa. Bom, a Agenda 2030-2050, ela é transhumanismo. Tá? Para resumir aqui. A Agenda 2030-2050 da ONU é a substituição da vida humana pelas máquinas. É a aceleração da vida digital e o cadastro digital de tudo que é orgânico ou que tem a existência humana. É o controle absoluto. É a escravização total da vida humana. É o homem dependendo das máquinas e não existindo sem dígitos, sem vida digital, sem vida virtual. Diálogo interreligioso e cultural, ecumenismo, humanismo político, tecnologia integral e ambientalismo. São esses 4 pontos que a igreja assumiu com a ONU, introduzindo os púlpitos da sua igreja como educação. Certo. Tá? Então, você me perguntou o que é a Agenda 2030-2050. A Agenda 2030-2050, ela depende de dois fatores da igreja. Fazer todo mundo acreditar na ciência, em político e ser materialista. Se os pastores conseguirem garantir dos seus fiéis isso, eles têm um salário bom da ONU. Lembra que eu falei para você da Universal? A Universal, ela ganhou uma dinheirama da família Rockefeller, quando ela veio para o Brasil, para introduzir o quê? A teologia da prosperidade. Que até o Macedo assumiu que recebeu doações. A quem favorece a teologia da prosperidade hoje? Para essa gestão global. Por quê, pastor? Eu não consigo fazer essa associação. Porque a partir do momento que a igreja ela passa a entender que a profissão é um chamado cristão, que o homem possui aqui na Terra é um indicativo de bênção com Deus, ele passa a se escravizar mais por isso, se sacrificar mais por isso, se dedicar mais para isso. É o cotidiano. Então ele passa a estar o quê? Refém desse idealismo. Do homem sempre precisar ter uma economia para se autoafirmar. Então ele passa a ser mais industrial, ele passa a ser mais político, ele passa a depender mais das instituições. É uma forma de quebrar livre-arbítrio. Uhum. Religião, política e indústria é mecanismo de quebra de autonomia e anonimato. De iniciativa própria e anonimato. Já foi criado para isso. Então, se a igreja já tiver essa tarefa de convencer as pessoas de que procriação e família é um chamado cristão, de que trabalho é um chamado cristão, de que profissão é um chamado cristão, de que renda e prosperidade é um indicativo de bênção, essas pessoas vão estar inteiramente depositadas em tudo que a ONU precisa para governar. Mas não é não. Aí, quando o anticristo vier, por exemplo, hoje,
Quando o anticristo ele vier, o anticristo ele não é só uma figura política, ele também é uma estrutura governamental, de várias pinças, obviamente, de organização. Tá? Mas o que é o anticristo ali no texto escatológico? Ele é um idealismo econômico, também. São dígitos. Então, toda a vida estaria refém de dígitos e de cadastro de identidade econômica. Nós estamos vivendo o estopim disso. Certo? Então, vamos lá, onde eu quero chegar com você. O que coloca para a igreja um risco ela ser materialista? Porque a partir do momento em que ela for pressionada pelo Estado a se render a esses apelos universais, tendo, em troca, a sua identidade econômica, a sua identidade social, ela vai se render, porque ela está tão acostumada a viver assim e depender dessas coisas que ela não vai poder recusar, você entende? O anticristo é uma vantagem material, ao mesmo tempo, ele também é uma chantagem. Então, quando o anticristo vier e impor o governo dele, essas pessoas não vão conseguir abrir mão dessa vida, dessa existência materialista para a conservação da fé. Aí é que vem a coisa. A maioria vai dizer, como já acontece nas redes, mas quem vai me representar politicamente, de acordo com o senhor aí, quem vai me representar? Como é que vai ser minha economia? Como é que vai ser minha família, minha casa? Mas Jesus disse o quê? Temais não aquele que mata o teu corpo, mas tema aquele que pode fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. Esse você tem que temer. O que ele deixou claro? Não importa quem vai matar o teu corpo, importa quem vai te condenar, quem vai te julgar, quem vai te mandar para o inferno. Então Jesus não deu à igreja essa orientação de que ela tivesse um representante político para garantir aqui nesse mundo uma vida boa, mas uma confirmação de que o teu nome está escrito no livro da vida, e por isso você tem que se sacrificar e lutar. Você entende que existe uma inversão de valores? Então o anticristo ele é chantagem material. Sim. Ele é uma chantagem material. Está lá, ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca da besta. Ele é uma sanção econômica. A pergunta que eu te faço hoje, a igreja está pronta para recusar a sua identidade econômica, social, para não vender a fé? Pô, os caras estão fazendo acordo até com o diabo. O senhor falou, vou fazer duas perguntas para a gente encerrar. O senhor falou aí que é do interesse da ONU que a igreja propague, por exemplo, que a procriação, que o trabalho, que o interesse da renda façam parte, que sejam bom para o cristianismo. Mas isso não faz parte do judaísmo, por exemplo? O judaísmo não acredita que ter filho é bênção, que ter renda é bênção, que ter trabalho é bênção? Não faz parte já do judaísmo? Mas eu disse para você, o Antigo Testamento não pode servir de mecânica e instrumento de inspiração e interpretação do que é mais importante, é Cristo. O que é o Abraão no messianismo de Jesus? A linha histórica que traz Jesus. O Cristo se encarna dentro daquela genealogia construída no Antigo Testamento. Esse é o interesse de Deus desde o momento que Adão caiu. Deus nunca teve um propósito, nenhum patriarca, de construir uma nação e uma pátria. O interesse de Deus era messiânico, de construir uma linhagem para trazer o Messias. Então nunca houve nenhum propósito procriador no que diz respeito ao messianismo. Sim. Mas linhagem. Tanto que você vê lá, os textos defendem qual é a linhagem messiânica de Jesus. A árvore genealógica messiânica de Jesus, você consegue ver família lá? Não. O que você vê lá? Os cabeças que representam o quê? As tribos que foram mais piedosas, mais tementes. Então a vertente de Deus ali dentro da história do Antigo Testamento aponta para o Calvário, Israel. Não para essa ideia de vamos construir uma nação, vamos construir um povo, vamos construir uma economia. Não há esse propósito ali. Você viu isso em Jesus? Você não viu isso em Jesus. A preocupação de estabelecer uma economia, a preocupação de estabelecer uma sociedade mais justa, isso é tarefa do político, vai cobrar isso dele.
Quem tem que saber o que vai acontecer com a Cracolândia não é Jesus, é o Estado. É o Estado. Isso é questão de gestão. O propósito de Jesus é a igreja. É o irmão da fé. É a ovelha. Ali a propriedade dele, a instituição dele, lá é onde ele governa.